poucos há que a encontrem. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, este é aquele momento, ó Deus, que eu te peço a revelação da tua palavra, o entendimento da tua palavra. Eu sei que eu não tenho o poder de fazer isso, ó Pai, mas o teu Espírito tem, ó Deus. Então que o teu Espírito repouse sobre nós, que o teu Espírito repouse sobre as pessoas, que o teu Espírito, ó Deus, venha sobre as nossas vidas e nos dirija, Senhor, nas veredas da justiça, por amor do teu nome, é o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o caminho mais excelente. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero também ler com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 23. Evangelho de Lucas 9, 23. Olha o que Jesus fala. E dizia a todos, isso serve para nós. Ele falou, e dizia a todos, todas as pessoas: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que quiser, que por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Irmãos, aqui nós temos a descrição clara, bem clara, não tem dúvida. Jesus falou, se alguém, então Jesus falou para qualquer pessoa, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir a Jesus, ir após Jesus, se alguém quiser estar com Jesus. Irmãos, nós estamos reunidos hoje aqui em torno da pessoa de Jesus Cristo. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus Cristo está no meio de nós. Jesus, ele disse que ele estaria conosco, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só que tem um detalhe, irmão, nesta palavra. Aquele que quer ir após Jesus, ele tem que fazer algo. Negar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz. Cada dia. No depoimento que a nossa irmã Maria Sena fez, ela falou que ela batizou no ano de 1959. Então, 65 anos, a nossa irmã Maria Sena está aqui, todos os dias, se colocando na presença de Deus, cada dia. Você entende o que é o significado disso? Então, ela vem na quarta-feira, cada dia. Na sexta-feira, cada dia. Ontem, sábado, ela estava aqui cada dia. E hoje, ela está aqui cada dia. 65 anos. Irmãos, se nós vemos a nossa irmã Maria Sena há 65 anos na presença de Deus, batizada em 1959. Se você não quiser servir a Deus cada dia, você não vai ter desculpa diante de Deus. Não tem como você chegar para Deus e falar, Senhor, estava chovendo, eu não fui, estava sol, eu não fui, estava calor, eu não fui, estava frio, eu não fui. Senhor, eu não tenho tempo para ler a tua palavra, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho, irmão, não tem desculpa. Você está entendendo?
todos os dias nós devemos optar, nós devemos dizer sim para Deus, sim para o Senhor, sim para a palavra de Deus, sim para estar na presença de Deus. Tinham dois irmãos que eles iam de vez em quando numa das igrejas onde eu fui pastor. Eles eram pessoas que trabalhavam em lugares diferentes, e eles sempre quando eles vinham aqui para o Espírito Santo, eles iam lá na igreja porque a empresa era perto da igreja. Então, aqueles homens, eles brincavam sempre comigo dizendo assim: pastor, o senhor alguma vez já foi da igreja Deus é Amor? Eu falei: não, sempre fui da igreja do Evangelho Quadrangular. Aí eles falaram assim: mas porque o senhor prega igualzinho as pessoas, os pastores lá da Deus é Amor. Eu falei: então é um bom sinal, é sinal que lá na igreja Deus é Amor, eles estão pregando a Bíblia, porque eu estou pregando a Bíblia. Então eu abro a Bíblia e prego a Bíblia. Então muitas pessoas, irmãos, elas se sentem incomodadas pela palavra de Deus. Isso é bom. Se as minhas palavras, que são as palavras de Deus que eu prego, te incomodarem em alguma coisa, é porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Se você estiver quase dormindo aí, não estiver nem prestando atenção, é porque Deus não está nem aí para você. Então você já pode arrumar um outro lugar para você ir. Mas se o Espírito Santo te incomoda, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Então quando a palavra faz efeito, quando a palavra mexe com você, é porque isso é para nós. Então nós temos, irmãos, que abrir os nossos olhos e acordar espiritualmente. Por quê? Nós estamos numa estrada, e pensa comigo, você tem, aqui vamos dar um exemplo da Avenida Vitória, você tem a ciclovia, e você tem as vias, tanto da direita quanto da esquerda. Esse processo que Deus nos colocou é o seguinte: você tem um caminho, que ele é chamado de um caminho apertado, a porta é estreita e o caminho é apertado. Nós temos portas aqui. Eu não tenho nenhum problema de descer aqui, olha, eu vou entrar nessa porta aqui. Essa porta aqui, olha, deixa eu entrar nessa porta aqui. Ó, entrei aqui, ó. Ah, Maiara, você está limpando o que aí? O que aconteceu aí? Tá vendo, ó? A Maiara está trabalhando ali. Não tenho nenhuma dificuldade, ó. Parece uma porta estreita, não é estreita, eu passo fácil ali naquela porta. Assim como nós entramos, as portas das nossas casas não são estreitas, são portas onde a gente entra e sai sem nenhum problema. O que é uma porta estreita? Para você entender, é aquela porta que às vezes você chegou de frente e não dá, talvez tenha que passar de lado, porque está apertado, então ela é estreita. Que caminho é esse? É um caminho apertado. Não é um caminho igual aqui, olha, esse púlpito grande. Aqui eu não encosto em nada, ó. Eu ando, olha o corredor largo da igreja. O corredor lateral ali, o nosso caminho estreito. Hoje, o Mateus quase levantou um banco ali, passando pelo corredorzinho. Porque esse corredorzinho, ele é mais estreitinho, né? Você tem que passar, às vezes tem lugares que você tem que passar um pouco de lado. Irmãos, o que é o caminho apertado? É aquele que você não passa fácil. Então pensa, você tem aqui este caminho, que é o caminho apertado, que é aquele que você passa meio de lado, que você tem que virar assim para passar, que passando de frente não tem espaço, é tudo difícil, é aquela coisa onde você está, você se sente e fala: meu Deus, que coisa difícil de passar. Não sei se você já teve a oportunidade na sua vida de fazer trilha, andar no meio do mato. Então, quando cresce muito o mato e você vai entrando naquela trilha, parece que a trilha vai sumindo. Então, é algo assim, dos dois lados, o calor é intenso, e aí é difícil passar. E do outro lado, você olha, tem uma avenida largona, aonde é só você pular para o lado de lá. O pessoal da estrada larga, do caminho largo, está te chamando. O pessoal, por quê? Porque você tem contato com as pessoas, entende? O fato de alguém estar no caminho apertado não significa que você não veja quem está no caminho largo. A mesma coisa, quem está no caminho largo consegue ver você no caminho apertado e ainda fala gracinhas,
Fala, olha só como é que está a sua vida, hein? Você não é crente não? Querendo dizer que alguma coisa na sua vida não está do jeito que deveria estar na visão dele. Só que ele não é seu Salvador. Seu Salvador é Jesus. Quem falou que o caminho é apertado é Jesus. Então as pessoas que dão palpite sobre as coisas de Deus, irmão, eles primeiro têm que se converter para depois entender o que é andar no caminho de Deus. Provérbios 14:12 fala: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Porque aquele caminho lá, largo, ele se transforma em caminhos da morte. Porque o jeito de matar a pessoa do lado de lá é variado. As pessoas morrem por qualquer coisa, por qualquer bobagem. Morrem por R$2, por R$5. As pessoas que vivem do lado de lá, vivem a vida perigosamente. Eles desafiam Deus saltando de montanhas. Eles desafiam Deus o tempo todo com velocidade alta. Eles desafiam Deus a todo momento, porque eles acham que no final eles sempre vão sobreviver. No final sempre as coisas vão dar certo para eles. Eles não ligam para nada, porque eles estão levando uma vida folgada, uma vida larga, uma vida onde eles não são chamados a atenção, onde eles não são corrigidos, nada disso acontece. Só que, a princípio, há caminho que ao homem parece direito. Olha que caminho bom. Gente para dar conselho tem um monte. Você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquilo outro, você devia tal coisa, você devia estar isso, devia estar daquele jeito. Porque isso aqui fica bem em você, aquilo não fica. Isso você deveria fazer de tal forma. Irmãos, se você abrir a internet, você vai ver milhares de pessoas aconselhando. Se você sair ali no meio da rua, milhares de pessoas vão ter conselho, vão ter indicação de toda coisa para você. Porém, esses caminhos, essas ideias humanas, essas filosofias humanas, esses pensamentos, eles têm um fim, a morte, e acabou. Depois da morte é o inferno, é a perdição eterna. Mas o Senhor, Ele nos chamou para um caminho apertado. Irmãos, essa palavra apertada é uma palavra que incomoda. Você tem que entender que este caminho, ele incomoda. Este é um caminho onde você tem atritos o tempo todo. Quando você anda no caminho apertado, você anda em atrito, você anda em conflito, você anda em dificuldade. Mas este é o caminho que Deus projetou para você e para mim. É o caminho da cruz. O caminho da cruz nada mais é do que o caminho da vergonha, do sofrimento, da dor, da dificuldade. O problema, irmãos, aqui é o seguinte, é que as pessoas, aqui você vai ver no texto bíblico, elas vão mudar a filosofia. Quando Jesus deu a diretriz, e é essa que você ouviu até aqui, aí Jesus também advertiu do que viria. Ele falou assim, acautelai-vos, versículo 15, capítulo 7 de Mateus, acautelai-vos, tome cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, irmãos, preste atenção numa coisa, nós temos que parar de chamar de pastor quem não é pastor, quem é lobo. Se a pessoa pratica furto, roubo, estelionato, engana, não é pastor, é lobo. Então as pessoas ficam dando ênfase a estelionatários. Então nós temos que parar de chamar estelionatário de pastor. Nós temos que parar de chamar seita de igreja. Nós temos que parar. Porque ou nós estamos no caminho de Deus, ou nós estamos no caminho do mundo, no caminho do diabo. E no caminho de Deus, seita é seita. Falso profeta é falso profeta. O problema é que muitas pessoas são enganadas pelos elogios, pelos galanteios, pela maneira da pessoa de abordar. Irmão, ninguém que está preocupado com a sua salvação vai te adular. Ninguém que está preocupado com a sua salvação vai fazer carinho em você, não. Quem está preocupado com a sua salvação vai te corrigir, vai te consertar, vai dizer que você está errado e que você tem que melhorar. Agora você que tem que ver o que você quer. Se você quer salvação eterna ou se você quer perdição eterna. Porque, irmãos, a salvação
salvação, ela passa pelo caminho apertado. Do lado de lá, o caminho fácil são os falsos profetas. Por quê? Os falsos profetas, eles são revestidos de uma falsa autoridade. Por que você precisa aprender isso, irmão? Para que você seja um vencedor. Para que você, irmã, seja uma vencedora. Para que você alcance o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A sua vida pode ser completamente transformada. Mas você tem que parar de achar que a ilusão é verdade. Irmãos, aqui teve facilidade, já não é o caminho apertado. Porque se o caminho apertado é atrelado a dificuldades, a lutas, a problemas, então vem uma coisa muito fácil, eu já desconfio de primeira. Eu falo, peraí, se estão querendo me oferecer uma coisa muito fácil, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aquele caminho, porque aquele caminho não será bom para mim. Veja o que o Senhor diz. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É só você analisar. A pessoa te corrigiu alguma vez? Não. A pessoa te direcionou para a palavra? Não. A pessoa olhou com cara feia para você alguma vez? Não. Não existe isso, irmão. Pelo menos umas 3 vezes no dia, aquela pessoa que você gosta vai olhar com a cara feia para você e falar... Porque só vai fazer isso quem te ama de verdade. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Então o amor, irmãos, não está atrelado àquela questão de fazer só o que a pessoa quer. Não, ao contrário. Se você, por exemplo, pegar uma criança e der só o que ela quer, ela vai querer sorvete, bolo, bala. Ela não vai querer coisas como legumes, frutas. Mas você precisa colocar na dieta da criança legumes, frutas, verduras. Por que você tem que fazer isso? Porque aquilo é bom para a criança. Você faz um aviãozinho, você brinca, você ensina a criança a comer, a tomar água. E é assim que funciona. Nem sempre, meus irmãos, as pessoas vão querer estar perto de alguém que a quer corrigir. É o que nós vemos nos dias de hoje. Então o que acontece? O ser humano perfeito para o mundo, do caminho largo, ninguém precisa encostar em mim. Eu tenho que ser livre. Eu faço o que eu quero. Faz não, irmão. Não é assim que funciona. A pessoa que vende a falsa liberdade é para tirar a pessoa do caminho de Deus. Porque lá no caminho largo tem espaço. Tem espaço para a pessoa fazer o que ela quer. Tem espaço para a pessoa viver do jeito que ela quer. Tem oferecimentos, tem tudo lá fora. Só que aqui dentro, na presença de Deus, não tem nada dessas coisas. E aí, irmãos, Jesus, ele fala que os falsos profetas vão chamar a pessoa para onde? Para fora. Mas quando você olha para a vida daquela pessoa, às vezes até ele tem uma aparência, mas o resultado da vida dele é o contrário. O comportamento dele não é bom. A forma dele de viver não é boa. E todo mundo sabe. O que eu acho incrível, irmãos, é que as pessoas sabem e fingem que não sabem. Finge, não, está tudo bem, mas não está bem. Mas só que a pessoa, por uma convenção social, ela aceita o falso profeta. Ela aceita o falso ensino. Ela aceita o engano. Como se ela quisesse ser enganada. Mas no meio do povo de Deus não existe engano. Deus não deixa o povo de Deus ser enganado. Então, se esses falsos profetas são discernidos através do fruto que eles dão, qual é o fruto que eu tenho para mostrar? É a minha vida. Qual é o fruto que cada um de vocês tem para mostrar? A vida de vocês. Que tipo de vida que eu vivo? Você vai ver. Que tipo de vida que você vive? Eu vou ver. Eu vou analisar.
As pessoas ao nosso redor estão nos analisando, assim como nós analisamos aqueles que se dizem ser de Deus e não são. E quando você analisa, você consegue observar e falar, bom, eu já entendi que aqui não é o meu caminho. Agora preste atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, isso é duro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas pastor, as pessoas estão louvando, estão pregando, estão cantando, estão fazendo de tudo, sim. Mas o que adianta eu cantar e não viver o que eu estou cantando? O que adianta eu pregar a palavra e não viver aquilo que eu estou pregando? Eu vou ser tolo, eu vou estar fazendo isso em vão, à toa. E é isso que faz a diferença na vida de quem serve a Deus. Quem serve a Deus, ele não serve a Deus só para estar no momento de culto, ele serve a Deus 24 horas por dia. Como você viu, cada dia, é todo dia na presença de Deus. Muitos, o Senhor falou, me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, eu vou diferenciar para você o que é iniquidade e o que é pecado. Pecado é a desobediência a Deus. Tudo que é bíblico, que o Senhor diz para não fazer, quando uma pessoa faz, ela peca. Davi, ele pecou. Mas a Bíblia diz que depois que ele se arrependeu, nunca mais ele cometeu aquele pecado. Ele abandonou o pecado, entende? O pecado pode acontecer, como um acidente, não como algo programado. A iniquidade é o pecado programado. Vou dar um exemplo. As pessoas que neste momento estão pensando em praticar um furto amanhã, ou um roubo, elas estão planejando hoje. Elas têm que sentar, conversar, fazer um plano para fazer o mal amanhã. Esta pessoa, ela está na iniquidade, porque ela planeja o mal, ela está pronta para pecar amanhã. Alguém que vai cometer alguma coisa errada, primeiro ele tem que pensar no que ele vai fazer. O pecado, ele não começa do lado de fora, a Bíblia diz. Ele começa no interior, ele começa no raciocínio. Então a pessoa que está pensando no pecado, que está planejando o pecado, ela está em iniquidade. Iniquidade é quando a pessoa peca de forma consciente. Ela sabe que está errado, mas ela faz a si mesmo, porque aquele pecado ela quer cometer, ela quer fazer. Não é um acidente, não é algo que aconteceu por acaso, mas é algo que ela planejou. Essas pessoas que vivem em iniquidade, essas pessoas que vivem nesse tipo de pecado, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas o que essas pessoas fizeram? Elas expulsaram demônios, elas profetizaram e elas fizeram muitas maravilhas. Irmãos, tem irmãos que têm medo até de expulsar um demônio, acham que o demônio pode não sair. Algumas histórias que a gente já ouviu a vida inteira, que o demônio só sai com jejum e oração e tal, e a pessoa às vezes tem medo de expulsar um demônio. Olha aqui, irmãos, os iníquos, os pecadores, eles expulsam demônios. Mas por quê? Porque o demônio não sai pelo meu poder, nem pelo seu, nem pelo deles, mas é pelo poder de Deus. Se você expulsa em nome de Jesus, aquele espírito mal vai embora, a pessoa é liberta. Mas a grande questão é, mesmo quem está em iniquidade, até expulsa demônios, até faz maravilhas, até profetiza, até faz as coisas de Deus. Então o que o Senhor está mostrando para nós? Gente, na porta estreita e no caminho apertado, eu vou observar a conduta de vida que a pessoa tem, a forma como a pessoa vive. Irmãos, quando nós temos a palavra, fica tudo fácil. Aqui em Gálatas, no capítulo 5,
a partir do versículo 19, a Bíblia fala das obras da carne, para você saber claramente. São manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para você entender, imoralidade sexual, quem está vivendo nisso? É iníquo. Impurezas, ações indecentes, também está enroscado. Adoração de ídolos, também. Feitiçarias, também. Inimizades, também. Brigas, pessoa briguenta, briga por causa de tudo. Ciumentas, ciumeiras, tem ciúme de tudo. Acessos de raiva, farras, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras. Quem pratica essas coisas, irmão, ela está em iniquidade. Ah, mas faz tudo bonito, mas não vive. Você entende? Existem pessoas que se apropriaram de lugares, que abriram portas e que estão por aí, mas elas não são salvas. Eles não entregaram a vida para Jesus, porque eles não têm vida no altar. Eles não oram, eles não buscam a Deus para mudar a sua vida. A maioria dessas pessoas não conseguiria ouvir uma mensagem como essa. Ou se por acaso acontecesse dela ouvir uma mensagem como essa, ela falaria muito mal e diria: meu Deus, não sei por que eu saí da minha casa hoje. Por quê? Porque essas pessoas, elas não querem mudança de vida, elas não querem transformação, elas só querem o benefício da religião, o benefício de estar supostamente dentro de uma cobertura que eles chamam aí de cobertura espiritual. Só, irmãos, que não existe cobertura espiritual para a iniquidade, para o pecado planejado, para o pecado que a pessoa já está pensando em cometer. Vejam o que a palavra de Deus diz para nós. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando que você vai ver o fruto de Deus na vida de uma pessoa? É quando essa pessoa tem amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. O pessoal que está passando lá no caminho largo, está gritando, está pulando, está chamando, está marcando churrasco, está marcando encontro, está marcando festa, está marcando prostituição, está marcando bebedeira, está marcando glutonaria para comer até explodir, até estourar, está marcando tudo lá, está chamando. E a pessoa que está no caminho apertado, no caminho estreito, ela está olhando para frente, ela está olhando para Jesus, ela está caminhando todos os dias. Ah, mas está acontecendo uma festa em tal lugar, e está acontecendo tal coisa em tal lugar. Irmão, não interessa para quem está no caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor, ela é reta, ela nos sustenta. Então, está tudo andando junto. O pessoal que está no caminho apertado está andando, e o pessoal que está no caminho largo está andando, e um está vendo o outro. Eu estou te vendo aí. Aí o de lá está falando: eu também estou te vendo aí. Irmão, se você quiser entrar no caminho apertado, é só você entregar a sua vida para Jesus, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que você ache que você não tem forças, mas o Espírito Santo, ele vai te dar forças, e ele vai transformar a sua vida. E quando nós partimos desse mundo, você vai olhar para mim e vai falar: pastor, valeu a pena todo dia tomar a cruz e seguir a Jesus. Valeu a pena todo dia estar na presença de Deus, estar vivendo para a glória de Deus, estar vivendo para a exaltação do nome do Senhor. Tinha uma pastora que ela ficava chateada comigo, dizendo assim: ah, mas você prega para crente se converter? É claro, irmãos.
Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todas as pessoas. Então, esta palavra, ela me faz estar mais perto de Jesus hoje. Esta palavra te faz estar mais perto de Jesus hoje. Hoje o Senhor está mostrando para nós. Você está vendo a fila andando? Não dá para caminhar um do lado do outro, irmão. Só dá para caminhar assim, ó, apertado. Tem gente vindo lá atrás, tem gente lá na frente, tem gente que já chegou até lá no céu. E nós estamos ali, ó, andando no caminho. Você está entendendo, irmão? Quem está no caminho apertado, ele não faz conta. Tem quantas pessoas? A igreja está cheia? Está vazia? Não dá. Não dá para ver ninguém, irmão. Você está no caminho, você está assim, ó, andando, ó. O pessoal está vindo ali atrás, você está vindo. O máximo que você vê é umas cabeças na sua frente, outras atrás de você. Não dá para ver nada. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Não dá para você parar, para ficar prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, no que está acontecendo lá. O importante é o que está acontecendo aqui. Está firme no caminho, está firme carregando a cruz, está firme com Jesus, está na direção certa. É isso que você tem que avaliar na sua vida. Em qual caminho você está? Você está no caminho apertado ou você está no caminho largo? Irmão, começou a ficar largo aí, nós vamos apertar, irmão. Começou a ficar um pouco folgado aí, nós vamos apertar. Vamos, porque não pode ficar largo não, irmão. Não pode ficar, começar... tem umas pessoas que começam a querer se esparramar, irmão. Sabe, começa a querer dizer, não vai o quê, irmão? O Senhor te chamou para o caminho perfeito. Ele não te chamou para o caminho do mal. Então preste atenção naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ele falou claramente: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então você está obedecendo, você está firme com Jesus. Ninguém vai tirar você do caminho de Deus e da presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Tem muito mais gente que caiu do que ficou em pé. Faz a conta. Muito mais gente que cai do que fica em pé. Agora tem um detalhe, irmãos. Eu não vou cair, não. Você está entendendo isso? Você também não vai cair, não. Você vai ficar de pé. Você vai ficar firme na presença de Deus. Mas a advertência está aqui: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Cai, irmão, não fica firme. Quem começa a dar ouvido a falsos profetas, a líderes enganadores, as pessoas que estão oferecendo coisas, essas pessoas caem. Por quê? Porque elas deixam de ouvir a palavra. Irmãos, o pastor que me batizou, ele se chama Daniel Malaguti Miranda, é pastor até hoje, lá no interior do estado de São Paulo. E ele dava oportunidades para as pessoas pregarem, ele gostava de dar oportunidade. E ele me dava oportunidade. Pedia para as irmãs me dar oportunidade. Às vezes eu pregava no culto que tinha na sexta, às vezes quando não tinha ninguém, ele já me chamava para pregar. Só que um detalhe: eu pregava, como eu sempre prego aqui, as minhas mensagens estão na internet, só que ele falava assim para mim: rapaz, se você se tornar pastor e pregar desse jeito, não vai ter ninguém na igreja. Eu falei: mas por que, pastor? Ele falou: rapaz, você prega, você fica falando de inferno toda vez, fica falando de céu, você fala do abismo, da segunda morte, você fala tanta coisa. Rapaz, você tem que escolher uns textos melhores para você pregar. A doutrina dos pastores, os pastores têm isso, irmão, que eles querem ajudar as pessoas. Eu falei: pastor, mas o senhor vai arrancar da Bíblia o que eu preguei? Não estou falando, não é isso, você está entendendo errado. Eu falei: não, porque no dia
que a palavra for tirada, que Deus falar, não é mais para pregar, eu não vou pregar. Mas se está escrito na Bíblia, pastor, eu vou continuar pregando. Mesmo se eu me tornar pastor, eu vou continuar pregando. E mesmo, irmão, se as pessoas disserem, não pode mais pregar a palavra de Deus, porque deixa eu te explicar, eu não prego cartilha, eu não prego o que me mandam de outros lugares, eu só prego aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque o meu compromisso é com a sua salvação. Eu quero que você seja salvo, eu quero que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Tudo que tem nesse mundo vai passar, mas aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que obedece a Jesus Cristo, ele vai entrar no céu. Esta é a palavra que salva as nossas vidas. Agora, irmãos, tem pessoas que elas têm um ministério totalmente diferente. Elas têm, Deus trabalha na vida delas, e isso é o corpo de Cristo. Agora, eu, irmãos, sou assim. Por que eu sou assim? É porque é a inspiração do Espírito Santo. Assim como você que está aqui, com certeza você conhece muitos pregadores, muitas pregadoras aqui mesmo, as pastoras, os pastores, os irmãos, as irmãs. Todos aqui nós ouvimos nesse púlpito muitas pessoas pregarem. Agora, o que a Bíblia diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mais importante na nossa vida é a salvação. Nós não podemos negociar a nossa salvação com nada e nem com ninguém. É isso que você tem que guardar para a sua vida. Então, irmãos, não adiantaria nada nós estarmos aqui comemorando esses 67 anos desta igreja, levando pessoas para o inferno. Não, essas portas estão abertas para levar pessoas para o céu, para morar com Jesus Cristo e permanecer na presença de Deus. Então esta é a mensagem da igreja, a mensagem da salvação, a mensagem do caminho apertado. E isso, meus irmãos, transforma a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver. Isso nos dá força para dizer, Senhor, amanhã eu vou estar contigo. Se o Senhor me acordar amanhã, se eu levantar, eu estou contigo. Se o Senhor me levar, eu estou contigo do mesmo jeito. Você entendeu? Porque eu já ando com Jesus aqui, você já anda com Jesus aqui, nós já vamos andar com Ele lá. E quando a palavra de Deus nos direciona, irmãos, é a melhor coisa que nós temos para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos juntos. Às vezes, eu já fui convidado para pregar em outras igrejas, e quando terminava, o pastor dizia assim, rapaz, você acabou com o meu trabalho hoje. Eu falei, rapaz, foi mesmo? Ele falou, rapaz, você falou tudo o contrário do que eu falei. Você pregou tudo diferente, tudo o contrário, tudo assim, você inverteu tudo. Eu falei, foi mesmo, rapaz? Ih, rapaz, e agora? Mas estava na Bíblia o que eu preguei? Não, mas não era esse o sentido. Então, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai vir para nós de jeitos diferentes, com pessoas diferentes, com pregações diferentes, com propósitos diferentes. Mas o que você e eu temos que estar atento? O que o Espírito diz às igrejas. Desde o meu pastor, que me aconselhou, que me ajudou, que me abençoou, que queria me direcionar, a esses pastores amigos que às vezes me chamam e falam que eu estraguei o evento, que eu estraguei o culto. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É melhor estragar um evento ou atrapalhar um culto e uma alma ser salva, do que a gente não falar a verdade para as pessoas, para que elas possam morar no céu diante de Deus. Quando você tem essa certeza que o que importa é a salvação, irmão, você dá valor àquilo que tem valor, você dá valor àquilo que realmente vai levar você para a glória, porque todo mundo que quer às vezes só a gente ao redor para poder concordar com ele, então essas pessoas, irmãos, talvez elas não estejam no caminho apertado, talvez elas estejam no caminho largo, apenas utilizando dos púlpitos e dos lugares. Mas você tenha certeza, aqui, neste lugar, a palavra de Deus foi pregada. E se você receber esta palavra, o Senhor pode mudar a história da sua vida.
Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso. Esta, Senhor, não é a minha palavra, mas é a tua.